Olá, tudo bem? Meu nome é Eliana Sato e seja muito bem-vindo a mais um episódio da série Gestão é o Poder. Hoje eu vou conversar com vocês sobre cultura organizacional. O que para você é cultura organizacional? Se você não tem ainda na sua empresa, o que você acha que é cultura organizacional e por que é importante? Então vamos lá. Você já passou por alguma situação onde você sentiu que você o dia inteiro ficou apagando incêndio? Que você não foi produtivo, que você ficou o dia inteiro só resolvendo o problema? Talvez, muito provavelmente, a cultura organizacional da sua empresa está fraca ou está fora do que você acha que é o correto para a sua empresa. Para você entender um pouquinho mais o que é cultura organizacional, é só a gente pensar em alguns países. Cada país tem sua cultura, correto? Então vamos lá. Quando eu tinha 18 anos, eu fui para o Japão. E aí, chegando no Japão, meu pai foi me buscar no aeroporto, e aí ele me levou para casa do meu tio. Chegando no meu tio, eu entrei no apartamento do meu tio. E todo mundo ficou me olhando com uma cara, e eu, meu Deus, o que eu fiz, né? E aí meu pai, tira o sapato. Por quê? Porque no Japão, a cultura é quando você entra em algum lugar, você não usa sapato. Então, isso acontece em clínicas, né, hospitais. A gente não usa sapato para entrar nos lugares e nem na casa das pessoas. E eu não sabia. Isso é uma cultura. Então, cultura é como as pessoas vivem, pensam, agem em um determinado ambiente. Por exemplo, uma vez eu fui para Bali e eu estava lá, a gente estava fazendo um passeio e tinha algumas crianças locais. E eu, conversando com um menininho, pequenininho, eu passei a mão na cabeça dele. E aí um turista alemão falou, o que você está fazendo? Eu, meu Deus, o que foi, né? E ele falou que lá não podia, era errado passar a mão na cabeça de uma criança. Um outro exemplo, no Japão, as pessoas vão para a praia de roupa. Elas, inclusive, elas nadam de roupa. Eu morei no Japão por 13, 14 anos. Hoje eu não sei, hoje já estou 10 anos no Brasil, 10, 11 anos no Brasil. Hoje eu não sei se alguma coisa mudou na cultura lá ou não, mas quando eu estava morando no Japão, as pessoas iam e nadavam, inclusive, na praia, nadavam no mar de roupa. É uma cultura deles, né? A gente tem culturas diferentes em cada país. E a tua empresa também tem uma cultura. E aí você pode falar para mim, não, Eliana, na minha empresa eu ainda nem implantei uma cultura. Acredite em mim, tem uma cultura implantada. Então, se a gente não implanta uma cultura na nossa empresa, vai ter, mesmo assim, uma cultura já implantada por um líder da sua empresa, pelos próprios colaboradores. Então, a maneira como as pessoas passam a viver dentro da sua empresa, a trabalhar dentro da sua empresa, é a cultura da sua empresa. Por exemplo, os seus colaboradores, eles chegam bem antes, eles chegam no horário do trabalho ou eles chegam bem atrasados sempre? Isso é cultura. Quando o pessoal sai lá para o almoço, sai para comer, eles voltam bem antes, eles voltam bem no horário ou eles voltam atrasados? Isso é cultura. As pessoas, elas trabalham de uma maneira séria, rápida, acelerado, ou eles trabalham de uma maneira dando risada, mais tranquilão? Isso é cultura. As pessoas lá, elas costumam falar mal de outros colaboradores ou não? Isso é cultura na sua empresa. Então, a cultura na sua empresa já existe, independente se você implantou uma cultura organizacional ou não. Sendo assim, você concorda comigo que é melhor você implantar a cultura do que qualquer outra pessoa? Porque, por exemplo, lá na sua casa, você acredita que na sua casa também existe essa cultura? Cada casa age de uma maneira, tem regras diferentes, né? Tem casa que tem determinados programas que não podem ser assistidos. Por exemplo, na minha casa, a gente não assiste televisão. Não sei, a gente não assiste mais televisão. Tem algumas casas que a pessoa chega em casa e mesmo que não vá assistir televisão, ela liga a televisão. Isso é cultura. Tem algumas casas, por exemplo, na minha casa, a gente tem o hábito de sentar para almoçar junto, né? Algumas casas não.
Um come no sofá, o outro come ali na mesa, às vezes em horários diferentes. Isso é cultura. Então, na nossa casa, a gente também tem cultura. E se a gente tem uma cultura no nosso país, a gente tem uma cultura na nossa casa, por que não na nossa empresa? Né? Então, o interessante, o que você acha mais interessante? Vir uma amiga sua, vir um parente seu e definir a cultura na sua casa? Ou você acha mais interessante você definir o que é certo ou errado na sua casa? Entende? Então, na tua empresa é a mesma coisa. Se você não fizer as regras, não falar o que é um valor inegociável para você, alguém vai vir e fazer a cultura da sua empresa. Então, algo que a gente tem que prestar muita atenção. E Eliana, mas o que isso tem a ver com ficar apagando incêndio o dia inteiro? Calma, a gente vai chegar lá. Por que é tão importante a cultura, né, de uma empresa? Porque quando você não implanta o que é certo ou errado dentro da sua empresa, quando você não deixa claro para todos os colaboradores o que é inegociável para você, qual valor é inegociável para você, as pessoas acabam fazendo o que elas acham melhor. E elas vieram de criações diferentes. Cada uma tem um jeito de entender o que é certo e errado. E aí elas começam a fazer o que elas acham melhor. E aí nem sempre vai dar certo dentro da sua empresa. E aí começa a aparecer problemas. Começa a aparecer problema com cliente. Começa a aparecer problema entre colaborador e gestor. Começa a aparecer brigas de colaborador com colaborador. Começa a aparecer problemas entre fornecedor e tua empresa. E aí você passa o dia inteiro tentando resolver esses problemas, né? Porque a gente, enquanto dono de empresa, você concorda comigo que quando a coisa fica bem crítica, a gente tem que entrar no jogo? Mas a ideia não é essa. Qual que é o nosso papel como dono de empresa? Como estratégico? Não é olhar para o crescimento da empresa, não é fazer sua empresa ter um lucro maior, ter um faturamento maior, né? Ter um produto e um serviço cada vez melhor. Só que se você não tem uma cultura bem implantada, você acaba passando o dia inteiro apagando incêndio, resolvendo problema. A gente começa a sentir aquele girador de prato, né? Você vai, gira um prato, aí ele começa a cair, aí você vai, corre no outro, para os pratos não caírem. Então, é muito, muito importante a gente implantar a cultura da empresa. E como que a gente faz esse procedimento? Primeira coisa, senta você com você mesmo, ou se você tem sócio, senta com o teu sócio e pensa, o que para você, na tua vida, sabe, gente, nesse momento você não pode ficar lá inventando coisas que você acha bonito. Ah, eu acho tão bonito a gente colocar isso na cultura da nossa empresa e isso não tem nada a ver com você. Então pensa para você e para o teu sócio, se você tiver um sócio, o que faz sentido de valores? Ética, integridade, pontualidade, bater meta ou não, ou minha empresa ela vai ser mais relax, né? Cada um chega a hora que quer, trabalha lá com a roupa que quiser, ou eu vou implantar uniforme, eu vou ter uma conduta de vestimenta. Então, por exemplo, nas nossas empresas, eu falo nossa, porque é minha e da minha família, a gente tem uma média hoje de uns 70 colaboradores. Então, as nossas empresas, elas têm a gente é bem, bem japonesa, assim, né? Vamos dizer assim, a gente é bem disciplinado. A gente morou muito tempo no Japão e a gente trouxe essa disciplina para dentro das nossas empresas. Então, nas nossas empresas, tem que chegar antes, tem que estar vestido da maneira adequada. O que é maneira adequada? Na nossa cultura, tá? Na nossa cultura, não pode trabalhar de minissaia, não pode trabalhar de chinelo, não pode trabalhar de tênis. Então, tem que estar com uma roupa social, as mulheres têm que estar de salto, uma maquiagem básica, né? Todo mundo tem que estar penteado, né? Bem, se usa barba, uma barba bem feita, não aquelas que, ai, que preguiça de fazer a barba, né? Existem várias coisas assim para gente que é inegociável. Então, por exemplo, a gente tinha uma comercial incrível, com uma alta performance, ela batia 3 vezes a meta das outras meninas.
Só que a gente pegou falta de honestidade, de ética, de integridade ali na hora de fazer a venda. E aí? Me conta, você como dono da empresa, você tem uma menina que vende 3 vezes mais, e aí ela quebrou um valor que você chama de negociável perante seus colaboradores. O que você faria? Né? A cultura, ela é inegociável. Inegociável. Então, o que a gente fez? A gente demitiu. Por isso que você, antes de implantar a cultura, você tem que sentar e pensar o que faz sentido para você de verdade, tá? E aí você senta, coloca num papel o que faz sentido, o que realmente importa para você. Aí você faz um manual de conduta para o teu time. Esse manual de conduta é bem interessante que você leve para o seu advogado, peça para ele dar uma olhada, para ver se está tudo dentro da lei, se está correto, né? E aí, depois que está tudo pronto, você faz a implantação dessa cultura. Então, a gente, por exemplo, quando a gente foi implantar a cultura da nossa empresa, a gente fez um grande evento. A gente tirou todos os colaboradores ali, né, das empresas, levou para um hotel fazenda, e aí a gente fez toda uma apresentação da nossa cultura, e aí a gente mostrou o que era inegociável para a gente, e aí a gente mostrou o manual de conduta, fez eles lerem, tirarem as dúvidas, assinarem o manual de conduta. E aí, Eliana, daí está implantada a cultura na minha empresa, resolvi um problema. Quem é mãe, quem é pai aqui? Quando você fala alguma coisa, ensina alguma coisa para o seu filho, é uma vez que você fala, nunca mais precisa. Você fala para ele assim, ó, olha, eu tenho uma filha, ela tem 13 anos. E aí eu falei uma vez só para ela, olha, Clara, você tem que passar o fio dental, pelo menos 2 vezes por dia, assim, assim, assado. Nunca mais falei, e ela passa todos os dias certinho. Não, né? Nunca que isso acontece. A gente tem que falar, e a gente tem que perguntar, e a gente tem que ensinar de novo, né? Arrumar a cama. Você falou uma vez para o seu filho, e ele nunca mais esqueceu de arrumar a cama? Acho que não, né? Então, assim, é a mesma coisa colaborador. Você vai ensiná-los, só que você tem que fazer a manutenção. E como que se dá essa manutenção da cultura? Primeira coisa, mais importante, e aí que eu falei que você tem que ser o primeiro a ser essa cultura. Você é o maior exemplo dentro da sua organização. Então, tudo bem, se você for um empresário que você não tem contato no dia a dia com ninguém do teu time, né? Você é um empresário investidor, ok. Mas se você é um empresário, não tenho contato com os colaboradores, mas eu tenho contato com quem? Com meus gestores? Eu tenho que ser essa cultura. Se eu coloquei lá que é importante ser pontual, eu não posso marcar uma reunião às 2 horas e começar minha reunião 2h10. Porque eu vou estar ferindo a cultura. E uma cultura, ela não é só falada. A cultura ela tem que ser vivida. Entende? Então, se eu coloquei lá, por exemplo, que para mim é inegociado os valores de honestidade, integridade, e aí eu faço alguma coisa lá, sei lá, uma coisa na minha vida pessoal. Eu vou e faço aqueles esquemas para usar canal aberto. Eu não estou sendo a minha cultura. Eu tenho que ser a cultura que eu estou implantando. Se eu falo, por exemplo, que na minha empresa eu quero que as pessoas vistam roupa social, aí eu chego lá na empresa, eu vou de chinelo e bermuda? Não dá. Você tem que ser essa cultura. E aí, depois de mim, quem que tem que ser a minha cultura? Os meus gestores. Se você, então, é um empresário que é o próprio gestor, mais ainda. Se você é um empresário que você tem gestores, os seus gestores têm que ter esses valores dentro deles também. Não, 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 eles não têm que ter. Eles têm que ser esses valores. Eles têm que ser isso. Porque eles que vão ensinar os teus colaboradores, eles que vão cobrar os teus colaboradores, eles que vão fazer a manutenção da cultura dentro da sua empresa. Então, quando você vai fazer a contratação dos seus gestores, primeira coisa,
testa se eles têm aderência a essa cultura. É muito importante a gente testar. Se na hora da entrevista ali você não testar, se a pessoa tem aderência ou não, você corre o risco de ter um baita de um profissional, mas não vai performar na tua empresa, porque ele não tem aderência com a cultura da empresa. Então é importantíssimo, numa seleção, você já testar a aderência da pessoa. Então, por exemplo, você colocou lá na cultura da sua empresa que é inegociável, é um valor muito grande para você a pontualidade, tá? Você quer que seus colaboradores cheguem e sejam pontuais, não fiquem atrasando. E aí você vai fazer a entrevista de um gestor. E aí a entrevista está marcada para 9 horas da manhã. E ele chega 9h03. O que você faz? E cá entre nós, né? É tão difícil a gente conseguir selecionar alguém que tenha habilidade, que tenha capacidade, que tenha experiência, que tenha uma visão já de gestão. E aí, quando a gente acha, a gente marca a entrevista, o currículo é excelente, e aí você marca a entrevista e era 9 horas, ele chega 9h03. O que você faz? Você fecha os olhos para isso, finge que não viu o horário, ou o quê? Né? No meu caso, para mim, aquele candidato já está descartado. Por quê? Porque nas nossas empresas, um dos nossos valores é pontualidade. Então, se meu gestor não chegou nem para entrevista no horário, ele não vai chegar no dia a dia no horário, muito provavelmente. E aí, como que ele vai cobrar os colaboradores, o time dele, para chegar no horário? Então, você percebe que a cultura, ela começa já a selecionar um perfil para trabalhar com você? E que você tem que ser muito fiel à cultura que você desenhou na sua empresa? Aí, eu enfrentei um dilema durante muitos e muitos e muitos anos. Porque a gente implantou a cultura, a gente desenhou a cultura, e aí eu comecei a encontrar no meio do caminho muitas pessoas maravilhosas, seres humanos maravilhosos, e que eles não se adaptavam à nossa cultura. E aí a pessoa sofria, o time sofria, a gente tinha que acabar demitindo. Eu sofria porque a gente trabalha com pessoas e a gente acaba se apaixonando pelas pessoas, né? Pelo ser humano. E eu acabei sofrendo muito durante muito tempo, porque eu pensava, meu Deus, mas quem sou eu para ditar o que é certo ou errado? Quem sou eu para dizer se o que aquela pessoa faz é certo ou errado? Eu não sou dona da verdade. E eu vinha nesse embate, gente, durante muito tempo. Até que eu comprei uma mentoria com um dos maiores empresários desse Brasil, o nome dele é Sidney Aquino. E em uma das mentorias a gente estava falando sobre cultura organizacional. E aí eu perguntei, falei, mas assim, como assim, né? Por exemplo, um exemplo para vocês. Eu tenho tatuagem, só que nas nossas empresas são da área da educação. A gente já está há 15 anos aí no mercado, né? E o nosso maior público, não o único, mas o maior, são adolescentes. E a nossa missão, a gente trabalha com uma missão muito forte, que é de transformar a vida desses adolescentes. Então, a gente quer pegar esses adolescentes e prepará-los para o mercado de trabalho e mudar a vida deles, impactar de verdade a vida deles. Quando eles entram na nossa escola, a gente não quer que eles apenas aprendam o curso que eles estão lá para fazer. A gente quer que eles saiam de lá um ser humano melhor, que eles saiam profissionais mais fortes, pessoas mais resilientes, mais preparadas não só para o mercado de trabalho, como para a vida. Então, as nossas regras são realmente muito rígidas. E uma das regras é, a gente não quer que as pessoas usem tatuagem aparente, né? E eu falava, meu Deus, mas eu gosto tanto de tatuagem, acho lindo, né? E a regra na minha empresa é que não pode. E eu entendo e eu concordo, inclusive, porque eu que ajudei a fazer, né?
a cultura. Eu acredito que lá naquele ambiente não é o ambiente para você ter um monte de tatuagem aparecendo. Mas eu ficava naquela, poxa, eu não acho errado. E por que que é errado, né? Ou melhor, não errado, mas na nossa empresa a gente não quer que trabalhe com tatuagem aparecendo. E aí nessa mentoria, meu Deus, eu entendi tudo. Quando a gente implanta a cultura na nossa empresa, a gente não está julgando se é certo ou se é errado. A gente não está julgando. Igual eu falei para vocês de pontualidade. Eu não sei, tem gente que vai olhar para mim e falar, mas Eliana, tudo bem. Né? A pessoa atrasou 3 minutos. Às vezes ela teve imprevisto. E sim, gente, tá tudo bem. Eu não estou julgando que aquela pessoa é errada ou certa. Se a pessoa tem tatuagem no rosto inteiro, eu não estou julgando se isso é certo ou isso é errado. Então, quando vocês forem fazer a cultura da empresa de vocês, tenham muita tranquilidade no coração, porque a gente não está julgando o que é certo ou errado para as pessoas. A gente simplesmente está falando que dentro da nossa empresa vai ser assim. É a mesma coisa que eu falei para vocês de tirar o sapato no Japão. Tem gente que acha, que incrível, né? Não suja a casa, não traz sujeira da rua. E tem gente que pensa, que bobagem. Não sei, gente, tanto faz se está certo ou se está errado. Mas lá no Japão, você tem que tirar o sapato para entrar na casa das pessoas. Então, atrasar um pouquinho ou não, é certo ou errado? Tanto faz. Mas, na minha empresa, tem que ser pontual. Puxa, a tatuagem é lindo, concordo. Né? Eu acho bonito mesmo. Não sei se é certo, se é errado, isso aí, né? Cada um vai julgar se acha certo ou errado. Mas na minha empresa não pode ter tatuagem aparente. O que tem, Eliana? Trabalhar de tênis? Que tem? Né? Não estou dizendo que isso é certo ou isso é errado. Mas na minha empresa tem que trabalhar de social. Deu para entender, gente? Então, assim, o que é uma cultura? É o que você quer que aconteça dentro da sua empresa. E aí por isso que você tem que ser essa pessoa. Por isso que seus gestores têm que ter aderência a isso. E aí vem a dica, o segredo da felicidade. Da sua felicidade, do seu time, dos seus gestores. Aderência à cultura da empresa. Quando você for fazer uma entrevista, ou seus gestores forem entrevistar para recrutar o time, primeira coisa na seleção, veja se a pessoa tem aderência à cultura da sua empresa. Então, se a pessoa chegou atrasada na entrevista, eu não vou contratar para minha empresa, porque aquilo vai gastar energia de todo mundo, inclusive da pessoa. Porque toda vez que ela chegar atrasada, o time vai se incomodar. Porque, gente, quando você implanta uma cultura muito forte, o teu time seleciona as pessoas que trabalham ali ou não. Quando a cultura é muito forte, o líder já não precisa se desgastar tanto com isso. Você é muito menos. Porque o próprio time seleciona as pessoas. Então, se uma pessoa que chegou atrasada na entrevista, eu acredito que provavelmente ela vai no dia a dia dela acabar chegando atrasada uma vez ou outra. Quando ela chegar na empresa, o time vai olhar de cara feia. Essa pessoa vai se sentir mal acolhida de repente. E já causou toda uma perda de energia. Para a pessoa é ruim, para o time é ruim, para o gestor é ruim. É uma pessoa que ela gosta de acrescentar umas coisinhas que não são tão verdade para vender. E na tua empresa só vende com muita clareza. A cultura na sua empresa ser extremamente correto. Se você colocar uma pessoa para vender ali dentro que não tem esse valor, ela vai começar ou não bater meta e vai ficar triste e frustrada, ou ela vai começar a acrescentar algumas coisinhas que não são verdade para vender. E isso vai te causar muitos problemas. Porque o time vai estar vendo, e se você não fizer nada, pode ser que outras pessoas do time comecem a fazer isso, e aí você começa a ter problema com o cliente, e aí você começa a apagar incêndio, né? Ou, entende? Então, assim, não tem como, gente, a gente colocar pessoas que não têm aderência à cultura para dentro da empresa.
porque aí vira um sofrimento. Quando você for recrutar e selecionar alguém, na contratação, você não quer mudar as pessoas. Eu não quero mudar as pessoas. Então, se nas minhas empresas a gente é rígido, a gente é rigoroso, eu não posso contratar pessoas que querem trabalhar naquele estilo de empresa com ping-pong, que não tem horário, que não tem vestimenta, que pode ir andando de skate dentro da empresa. Entendeu? Ah, Eliana, por que você acha errado isso? Não, gente, lembra de novo. Não importa o que é, se é certo ou errado, a gente não está julgando. Mas se na minha empresa a cultura é trabalhe assim, assim, assado, por que eu vou contratar uma pessoa que tem esse espírito mais solto? Ela vai sofrer na empresa. A pessoa que sofre, que não está feliz, ela não tem boa performance dentro da empresa. Então, assim, não tem lógica. E é vice-versa, tá, gente? Você pega uma pessoa que ela é conforme, ou seja, que o perfil dela, ela gosta de regras, ela quer ter regras, e você coloca numa empresa que é muito liberal, que a pessoa faz o que ela quer, todo mundo faz o que quer, ela vai sofrer nessa empresa. Tem empresa lá que, né, que canta, dança, corre, pula. Você pega uma pessoa de um perfil mais sério e coloca numa empresa dessa, toda vez que todo mundo tiver que começar a cantar, ela vai sofrer. Ou você pega uma pessoa, né, que gosta desse ambiente de dança, de barulho, de bagunça, e põe numa empresa que é extremamente quieta e séria, ela vai sofrer. Então, a gente não quer mudar as pessoas. Quando a gente implanta a cultura organizacional da nossa empresa, você não quer mudar as pessoas. Você quer o quê? Achar pessoas que têm os mesmos valores inegociáveis que você, que já é no ser dela aquilo, que ela traz com ela já na vida dela aqueles valores. Então, quando a gente começa a fazer seleção, depois que a gente tem uma cultura implantada na nossa empresa, a primeira coisa que a gente começa a prestar atenção na pessoa, antes de você olhar, né, se ela tem habilidade, capacidade para aquela função, a gente checa a aderência dela à cultura da empresa. Isso é importantíssimo para você não perder tempo, energia, dinheiro, recrutando pessoas que não vão dar certo com a tua cultura. E aí vem a grande dor, que é uma dor minha também, é uma dor, acho que dos gestores, é uma dor de todo mundo. Você implantou a cultura na tua empresa está fortíssima. E aí, de repente, você erra ali na contratação e contrata uma pessoa que performa incrivelmente bem. É uma pessoa que bate meta, mas ela está fora da cultura. Ela faz algo extremamente contra a cultura da sua empresa. Ela fere um valor inegociável que tanto você quanto o seu time inteiro está careca de saber que aquilo é um valor inegociável. E aí? E aí, gente? E aí que a gente ensina por exemplo. Você quer uma cultura na tua empresa forte? Você quer manter a cultura da sua empresa? Você tem que ter coragem. Tem que ter coragem. E vai ficar no seu time só as pessoas que estão dentro da cultura. Porque se você deixar uma pessoa que faz coisas que vão contra os valores, que ferem um valor inegociável, e você mantém aquela pessoa, todo o restante do time vai entender o recado. Que o que você fala não vale nada. Que eles podem fazer o que eles quiserem. Então, gente, quando você implanta a cultura da sua empresa, uma das coisas é tenha coragem para fazer a manutenção. Ensine pelo exemplo. A pessoa pisou na bola. Claro, né, gente? Existe todo o caminho, né? Existe a advertência verbal, advertência escrita, suspensão, até chegar numa justa causa, se for o caso. Isso tudo, dá uma olhada com o seu advogado, ele vai te falar o que pode, o que não pode, como deve ser feito, mas é o caminho. Agora, se a menina é extremamente, o menino, né, a pessoa, o colaborador, ele é incrível, e aí ele fere um valor inegociável, e você finge que não viu, você acabou com a cultura da sua empresa.
Então, dito tudo isso, para a gente fechar aqui, por que que é importante eu pensar primeiro o que que é inegociável para mim, quais são as regras, como eu quero que meu time se comporte e como eu quero que eles conduzam situações quando eu estou ou quando eu não estou, né? Ou quando o gestor está ou quando o gestor não está. Por que que é importante isso? Em primeiro lugar, para você ter uma empresa saudável, onde as pessoas sabem o que elas podem ou não fazer e como que elas devem agir quando não tem alguém para perguntar. Então, isso evita que você fique apagando incêndio o dia inteiro. 2, eu vou montar um time, eu vou fazer recrutamento, seleção, eu vou contratar pessoas que tenham aderência à minha cultura. 3, depois que eu implantei a cultura, eu tenho que fazer a manutenção. E o mais importante, a manutenção é feita, por exemplo, começando por você, empresário. Você dá o exemplo. Depois quem? O teu gestor. O teu gestor tem que ter seu DNA. Ele tem que ser você, ele representa você. Teu gestor é você. Então ele tem que ter esse DNA. E aí a manutenção é feita com treinamentos, feedback para o time e ensinar com exemplo. Tem uma cultura muito bem implantada na tua empresa, que aí você vai ver como o restante ele flui. Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu nas nossas empresas. Recente, inclusive, bem recente. Duas empresas nossas. Uma, o gestor era incrível em manter a cultura. Ele tinha, assim, o time inteiro era a cultura da empresa. O outro gestor da outra empresa, ele não estava com a cultura em dia. O time fazia mais ou menos o que queria, né? Faziam coisas que eram contra a nossa cultura. E aí vai também, né? Quem que errou nisso? Empresário, né? Nós, empresários, muitas vezes a gente acaba delargando. Como essas minhas duas gestoras, elas tinham a cultura na veia, elas eram pessoas extremamente dentro da cultura, eu não chequei se elas estavam mantendo o time dentro da cultura. Isso é bem importante. Enfim, e aí um time com cultura, outro time sem cultura. E elas saíram desse cargo, porque aí elas foram fazer outras coisas, e elas saíram desse cargo mais ou menos na mesma época, tá? E aí a gente trouxe outras pessoas para fazer a gestão, certo? O time que tinha cultura já... E aí, não tem aquele lá que, assim, muitas pessoas falam, trocou gestor, é normal perder o time inteiro. Eu descobri que não é normal. Eu descobri que a gente perde, sim, o time inteiro quando a cultura da sua empresa não está bem implantada. Porque aí, nesse time que a cultura estava muito bem implantada, a gestora chegou, ela fez alinhamentos, ela fez planos de ação, o time já começou a performar junto com essa nova gestora, então com resultados altíssimos, alta performance, não saiu ninguém do time, ninguém. Então, assim, a gestora nova, claro, a gestora que veio já com muita aderência à nossa cultura, totalmente dentro da cultura, então ela só foi lá e fez o papel de gestão, ela fez gestão. Ela fez plano de ação, alinhou com o time, e eles estão em alta performance. A outra equipe, a gestora chegou, totalmente dentro da cultura, total 100% aderência à nossa cultura, só que chegou lá, ela encontrou um time o quê? Totalmente fora da cultura. E o que acontece daí, gente? Tem atritos. E aí sim, o time inteiro saiu. Ou eles saíram, né? Porque eles não estavam confortáveis com a nova gestão, porque a cultura, as regras eram diferentes da que eles estavam vivendo, e outras pessoas a gestora teve que tirar, porque não tinha realmente nada a ver com a cultura da empresa. E aí lá, como que está a performance dessa empresa? Já ouviram essa frase? Que ou a gente está subindo ou a gente está caindo. Não existe estabilidade. Pois é, lá não está crescendo, então
nossos resultados estão caindo lá. É claro, porque qual que é o cenário agora? Ela perdeu o time inteiro, tiramos o time inteiro, e ela está tendo que fazer o quê? Recrutamento, seleção, contratação, rampando todo mundo. Então, você imagina uma empresa onde está lá um monte de gente nova. A gente chama de M1, né? Maturidade 1. Aliás, esse assunto de maturidade de colaborador é bem interessante e vai ficar aí para um próximo conteúdo, um próximo vídeo, porque é um assunto bem importante nas empresas também. E ela está com um time inteiro com maturidade 1, M1. Qual que é a chance dessa empresa ter ótimos resultados a curto prazo? Então, assim, o tempo que ela tem formando time ali, treinando um time, rampando, ensinando todo um time novo, né? Ela vai ter que ter esse tempo para depois começar a performar com essas pessoas, para aí começar a subir o resultado de novo. Olha o tamanho do perigo, gente. Então, nós que somos empresários, a gente tem que... talvez não é muito conversado sobre cultura, né? Não sei quanto, assim, as pessoas acham que é importante ou não. Quanto você acha que é importante ou não? Depois deixa ali no comentário para mim, se você já tem uma cultura implantada na tua empresa, se você nunca tinha parado para pensar sobre isso. Me conta um pouquinho depois, compartilha comigo um pouco como que está ali no seu dia a dia. Porque, gente, hoje eu já sabia da importância, mas, assim, nesse episódio recente que você vê nitidamente, por que que às vezes uma empresa não está crescendo, uma empresa está perdendo time toda hora, por que que está tendo muita rotatividade de funcionário, por que que você está apagando fogo o dia inteiro, né? Apagando incêndio o dia todo, por quê? Olha para a cultura da tua empresa e me diz. Me conta mesmo, eu quero saber. Me conta se você tem uma cultura muito forte, não, quais problemas você vem enfrentando, diante do que você ouviu hoje, faz sentido para você? Não faz? Me conta um pouquinho, fala um pouquinho aqui para mim. E aí a gente vai entrar depois num assunto de seleção também, seleção e recrutamento, porque perde-se, né, muito tempo, energia e dinheiro com seleção e recrutamento de pessoas erradas. Então, mas também vai ficar para um próximo vídeo aí. Continue me seguindo, me segue lá no canal do YouTube e, por favor, me deem seu feedback, me dá sugestão, me contem um pouco do dia a dia de vocês dentro das empresas, para a gente poder ir se conhecendo melhor. Muito obrigada, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.